Começa na sua Obra TV mais um Prédio 11. Hoje falarei com a escritora Luísa Geisler. Vamos bater um papo, você vai conferir. Também tem a agenda da semana, a dica do Prédio 11. Fica aí, tá começando o Prédio 11 para vocês. E começamos mais um Prédio 11, hoje com a Luísa Geisler, que ano passado lançou o seu livro, Quiçá, que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, prazer estar aqui. Luísa, me conta uma coisa, os teus livros, tu ganhou o prêmio Sesc de literatura, que te possibilitou lançar teus livros por uma editora conhecida, que é a Record. Tu teria coragem de bater porta a porta nas editoras para tentar mostrar teu material, caso não tivesse sido ganhado o prêmio, né? Tivesse que ir bater porta a porta, como é que tu veria, como é que seria se outra possibilidade para ti? Essa é uma pergunta muito engraçada, assim, porque quando eu mandei o livro, eu mandei meio nas coxas, digamos assim. Eu mandei... Uma colega minha de uma oficina de criação literária que eu estava fazendo comentou comigo do prêmio, e daí eu peguei e olhei o edital e tal. E daí, pode ser um livro de contos ou um romance. Bom, eu não vou ter tempo de fazer um romance até o final das inscrições. Daí eu juntei uns contos que eu tinha, eu fiz outros e tal. Até o último dia eu entreguei lá pro correio e tal para enviar. E nisso, depois, eu fiquei pensando no livro, assim, eu fui revisar com mais calma e depois pensei, esse livro tá uma droga, ele não vai ganhar mesmo. Se ganhar vai ser uma menção honrosa, alguma coisa assim. Eu realmente acho que não, assim, foi uma coisa que me marcou muito, eu não teria procurado uma editora. É um livro assim que eu vejo muitos problemas, sabe? Eu sou meio crítica com isso, então eu vejo problemas. E aparentemente os jurados não viram, então tudo bem. Mas foi uma coisa assim, eu acho que eu não teria procurado editora, nem com o Quiçá, talvez, porque eu também mandei ele para o Prêmio Sesc, né? E porque era outra categoria e tal. E nisso também, se eu não tivesse ganhado, eu acho que eu ficaria meio insegura, sabe? Porque, eu mandei uma vez, ganhei, não ganhei na segunda. Então, eu acho que não, nos dois casos. Tu te acha muito autocrítica? Porque tu acreditava que um livro que foi escolhido, ganhou o prêmio, tu não ia, tu achava que estava com alguma coisa para ser melhorada ainda. Sim, até hoje eu vejo, assim, eu tô louca para que todo mundo compre o livro e eu possa editar a segunda edição, sabe? Algo assim, porque tem várias coisas, o Quiçá também teve, a segunda edição saiu agorinha e teve várias coisas que eu quis mudar e daí minha editora já me xingou porque eu estava mandando o livro, daí ok, vamos mudar menos. Mas eu sou muito, muito autocrítica, assim, eu me cobro muito se o livro não tá bom e enfim, então eu sou bem chata, na verdade, não é nem autocrítica, eu sou chata mesmo. Mas como é que tu realiza o estudo do cotidiano para realizar a criação dos teus personagens? Estudo do cotidiano é o que a gente faz, sabe? A gente conversar com pessoas e ouvir histórias, enfim. Eu não tenho uma grande técnica antropológica de observar pessoas, é mais eu ouvir as pessoas e gostar de ouvir o que elas têm a dizer, sabe? Eu realmente gosto de pessoas. Então eu gosto muito de observar o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas são e agem e tal. Nisso, até quando eu estava comentando, acho que com a Jéssica, ali fora, sobre o meu conto de mentira, tem um conto em que eu literalmente pego a minha família de Bento Gonçalves e eu ponho ela num texto, assim. Só que ninguém leu, então tudo bem. Mas tem várias coisas assim que poderiam ser muito criticadas, assim. Então eu roubo muita coisa de pessoas reais mesmo. Tem um pouquinho de criação, mas tem muita coisa de observar os outros também. Tu já fez declarações que quando tu começou a escrever, tu estava pensando realmente no público adulto. Porém, foi o público jovem que te abraçou. Não sei se foi. Acho que depende um pouco. Por quê? Mas se tu... Bom, pode prosseguir, não, mas... Porque eu trabalhei na Capricho por um ano. Fui colunista da página final da Capricho entre novembro de 2011 e novembro de 2012. E a resposta dos jovens foi super boa, assim. Eles foram muito legais, eles são muito queridos, assim. Tem uma coisa do público jovem que eles chegam pra ti e eles dizem: não, eu gostei muito do teu texto, não sei o quê, me emocionei, blá. É uma coisa muito que eles sentem o texto. Enquanto tu pega um adulto, não, porque a prosa da terceira pessoa, não sei o quê. Eles são bem mais... É menos emocional. Então a relação com o jovem é muito divertida, assim, porque teu ego infla um monte, tu te relaciona de um jeito mais natural, sabe? Mais espontâneo. Enquanto com adulto, tu tem que cuidar mais do que tu fala, porque se tu falar uma bobagem, tu vai parecer idiota, e daí teu livro é idiota, e daí tudo é idiota, sabe? Mas eu acho que hoje em dia eu acabei mais com o público adulto mesmo. Tanto é que foi uma escolha que eu acabei tendo que fazer, sabe? Eu quero ir pro público jovem ou público adulto, porque lidar com os dois acabava ficando um pé em cada canoa, daí não ia pra frente, sabe? Uma metáfora com canoas já. Mas, enfim, eu acho que acabava muito confuso entre os dois. Então eu vou seguir com o adulto, porque é o que eu sempre fiz, é o que eu gosto de fazer. Então eu acabei tendo que fazer essa escolha, assim, mas o público jovem
é muito querido comigo. Eu não sei se é meu público-alvo, assim, eu acho que... Não sei, mas os adultos são queridos comigo, os jovens também, mas acho que os adultos ainda são mais meus leitores hoje, acho. Hoje. Entendi. Falando em jovens, juventude, tu é muito nova, né? Vamos combinar, 21 anos, já 2 prêmios de literatura é uma coisa legal. E os jovens costumam escrever muito da sua realidade, né? Tu acha que teus livros são muito autobiográficos, assim? Não sei. As histórias, tem algum... Tem. semelhança? Eu acabei de contar que tinha um texto que é um copiar e colar da minha família. Não. Acho que tem muita coisa que é totalmente autobiográfica, assim. Não tem como não ser, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um certo pavor de que as pessoas me achem nos textos. É um negócio meio... Não pergunta. É paranoia, assim, total. De que, nossa, as pessoas, se elas lerem isso, elas vão pensar que sou eu, então eu crio um personagem totalmente diferente, porque daí ninguém vai me reconhecer. Um negócio assim. Então, tipo, eu gosto muito de inventar pessoas... pelo inventar pessoas, mas tem muita coisa autobiográfica. De novo, fica naquele meio termo de tem criação, tem observação, tem um pouco de tudo, assim. Tu escrevia como hobby antigamente, né? Agora, Sim. com já 2 livros publicados, criando o teu público, pretende viver como escritora mesmo, agora seguir essa carreira? Eu espero que sim, espero que eu consiga, mas não é uma coisa fácil, assim, é uma coisa que depende muito do que tu faz, porque viver de livro não existe. O Luiz Fernando Veríssimo diz que não existe viver de lucro de livro, mas tu acabaria tendo que viver com, enfim, trabalhar com eventos, escrever textos, assim, tipo, para jornais e revistas, que é o que eu gostaria de fazer. Eu espero que dê certo. Eu ainda estou esperando que dê certo, mas é mais ou menos o meu plano, assim, viver de escrita, mas não necessariamente dos livros, mas de coisas relacionadas aos livros, assim. Que se der certo é o caminho. Tu pode contar um pouquinho da história de cada um deles, enquanto eu mostro aqui para o Não, pessoal do pode Prédio sim. 11? Pode sim. Primeiro. O Contos de Mentira, ele surgiu de uma reportagem que eu tinha lido, desses bem alarmistas, mas que as pessoas contam em média 8 mentiras por dia. Daí eu fiquei, nossa, ok, 8 mentiras, um número tão exato, então, ok. E daí nisso tinha um top 10 mentiras, e daí, sei lá, uma das mentiras mais contadas pelas pessoas é que, sei lá, eu comprei isso numa liquidação, eu só tomei uma cerveja. Daí eu fiquei pensando, pô, por que eu preciso mentir sobre quantas cervejas eu tomei, sabe? Então nisso veio a ideia de um livro com essas pequenas ou grandes mentiras, de uma certa forma. E nisso, então, o livro ele tem vários contos que são, sei lá, pessoas que mentem sobre elas mesmas, pessoas que mentem, sei lá, coisas normais, sabe? Eu tomei só uma cerveja, não 20, sei lá. Ou também tem personagens que mentem para si mesmos, sabe? Para conseguir dormir no final da noite. Coisa assim, eu acredito que eu sou uma pessoa boa, algo assim. Então, tem um pouco dessas duas coisas, assim, do que é uma mentira e... Enfim, por aí vai. O Quiçá, ele conta a história de uma menina de 11 anos que mora com os pais e tal, e nisso ela vê um primo dela, ela não vê, isso ela chega aos ouvidos dela que um primo dela tentou se matar, e nisso ele vem morar com a família dela por uma série de motivos e tal, e nisso a história dos dois começa a meio que se envolver, porque o Guri tem 18 anos e é meio bitolado, assim, não bitolado, ele é meio niilista, assim, ele não acredita muito na vida e tal. E a menina, ela é meio alienada, assim, ela tem 11 anos e acha que a vida de 11 anos é muito séria, sabe? É muito... Nossa, eu tenho 11 anos e eu tenho que ir muito bem à prova de história, porque história é importante. Só que ela tem 11 anos e ela vai ver todo aquele conteúdo de novo. Então o livro ele acaba sendo um cabo de guerra entre os dois. Porque um acha que ela devia sair mais e ver pessoas, ela acha que ele está fazendo todo errado na vida dela. E nisso, o livro acaba que, enfim, eles acabam meio que não se entendendo, acho que eles não se entendem, mas eles acabam meio que se achando em algum lugar nesse meio termo de brigas dos dois. E é basicamente isso o livro. Agora o momento spoiler. Se não quer, se ainda pretende não ler o livro ainda e pretende ler, agora põe no mudo agora no nosso canal. Porque eu quero um momento spoiler, quero saber o seguinte, porque tem muita gente que lê, que sai e fica com essa dúvida depois. Vamos lá saber agora se o pai da Clarissa também é o do Arthur da história. O Arthur é o primo, suposto primo, e a Clarissa, enfim, a prima que mora com os pais e tal. E sim,
Na verdade, esse é um dos grandes lances do livro, que se revela bem no final, que vai ganhando pistas ao longo do texto, assim. Muita gente diz que eles são parecidos, e enfim, e daí tem algumas histórias que meio que ficam esquisitas, e no final chega-se à conclusão que sim. Mas não é uma coisa que eu pego e digo, ele é filho do mesmo pai da Clarice, eles são meio irmãos, digamos assim. Fica subentendido. Sim, exatamente. Então, não é uma questão de primos, mas de irmãos, mas se eu disser que é de irmãos, daí eu acabo com metade da história. Então, é basicamente isso, assim, mas é. Agora vamos para o intervalo do nosso programa, mas antes tem a dica do Prédio 11, que foi uma sugestão da Luana Gripe. É o filme Somos Tão Jovens, do diretor Antônio Carlos Fontoura. Ele conta a história de nada mais, nada menos que um dos ícones da música brasileira, que é o Renato Russo. Então vamos conferir o trailer e daqui a pouquinho a gente volta com mais Prédio 11, com a agenda da semana. Fique ligado, já voltamos. Pessoal, essa foi a agenda da semana. Agora voltando com mais Prédio 11 com a Luísa Geisler. Mas antes, gostaria de agradecer ao Matheus da Mantias, que me concedeu esta camisa para apresentar o programa de hoje. Você pode conferir o Facebook para ver outros modelos, está aparecendo aí na tela. Mas agora, Luísa, me conta assim, quais são tuas inspirações? O que está na tua mesa de cabeceira? Quais são os teus livros? Os autores que tu gosta? Conta um pouquinho. Eu não tenho uma mesa de cabeceira, na verdade, a minha cama ela é sozinha no mundo. Mas na minha escrivaninha eu tenho uns 3 escritores que não saem de lá. Assim, eu tenho Hemingway, James Joyce e tem... Às vezes tem Grande Sertão Veredas, às vezes eu ponho na estante, assim, porque como são escritores bons, eu às vezes escondo eles por vergonha alheia, sabe? Mas não, eu não vou deixar esse pessoal aqui perto dos meus textos rascunhados, sei lá. Então... Tipo, Hemingway eu gosto muito de ler antes de escrever, por exemplo, porque eu acho que ele tem um estilo super bom, assim, eu acho que ele escreve de um jeito que eu gostaria de escrever, assim, ele tem uma linguagem muito, muito clara, então, antes de escrever, às vezes eu leio um conto ou um começo, assim, só para ler mesmo. O que eu estou lendo é um livro que se chama O Livro Branco, é um livro de contos baseado em textos dos Beatles, então, em músicas dos Beatles, então é um livro que eu estou curtindo bastante, assim, mas é o que eu estou lendo no momento. Inspirações eu não sei, eu não faço ideia, assim, tipo, às vezes eu acho que minha maior inspiração é o prazo, porque se eu sei que eu tenho que me inscrever, daí eu, tipo, qualquer coisa vira ideia, entendeu? Eu faço um conto sobre dar uma entrevista. Se eu não tenho prazo, daí eu demoro, e daí eu não faço, daí, enfim. Eu acho que ter um prazo e me impor coisas e metas, assim, funciona bem pra mim. E daí eu acho inspiração em qualquer coisa, porque é o de menos. Tu comentou sobre tempo, né? Sobre prazo. Tu acha tempo para lazer, assim? O que tu faz nos teus momentos de lazer, além de leitura, além de ler livros? Na verdade, que nem eu falei, eu sou meio mania controladora, então, pra mim, tipo, trabalho e coisas assim, só durante a semana. Porque final de semana, como eu nunca vejo meu namorado durante a semana, a gente acaba passando o final de semana junto sempre. Então, o que acontece é que eu esqueço o Facebook, eu esqueço o e-mail, eu meio que esqueço tudo durante o final de semana, e daí quando eu descanso e não penso em nada. Então, sempre que eu tenho que fazer, sei lá, um trabalho, eu não posso pensar, eu vou deixar pra fazer no sábado, porque eu não posso fazer no sábado. Então, final de semana eu meio que bloqueio, e me obriga a fazer tudo, nem que seja na sexta de noite, sabe? Mas até o final da semana tem que estar tudo pronto. E tu é fluente em outras línguas, né? Quantas línguas que tu fala? Quais? Na verdade, fluente é uma meta muito grande, assim, pra mim. Eu falo fluentemente inglês, assim, mas eu gosto de francês, italiano e alemão. Eu não falo espanhol, que é uma coisa que as pessoas me xingam muito por não saber. Tipo, como assim tu não fala espanhol? Eu entendo, eu não falo. E alemão também é uma coisa que meio que arranha. Eu gosto de idiomas, eu gosto muito de linguagem, assim, são coisas que eu me apego muito por nenhum motivo, então eu gosto bastante. Tem algum plano, assim, de fazer um livro em outra língua futuramente? Já pensou sobre o assunto? Você está pensando agora? Será que eu faço, né? Não sei, eu realmente não sei, porque é uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu leio muito em inglês também. Então tem uma coisa que eu gosto bastante nisso. Luísa, me conta, ganhar esses prêmios do Sesc, já são 2, um por cada livro. Que repercussão isso teve na tua carreira, assim? Tem muita gente chamando, ligando, procurando? O que teve uma repercussão grande foi que eu fui chamada para uma antologia de escritores brasileiros, que foi publicada, sei lá, no Reino Unido e tal e tal. E nisso eu tive uma repercussão muito, muito grande, assim, muita gente do exterior procurando o mesmo livro e tal. Daí foi uma repercussão que mudou muito em termos tipo, nacionais mesmo. Antes era uma coisa mais focada no Prêmio Sesc. Depois dessa antologia foi uma coisa mais, ok, ela é escritora, vamos ver isso, sabe? Eu vou repetir então a pergunta dos jovens que sempre te procuram. Quais são os caminhos, assim, que tu aconselha para os novos escritores que estão por vir aí? Qual é a tua resposta para eles quando eles vêm te abordar? Ctrl+C, Ctrl+V. Não, tô brincando. Não, tem uma coisa de que as pessoas elas acabam ficando com tanta pressa de publicar que elas procuram
elas procuram e publicam sozinhas. Elas procuram uma editora e elas pagam para ser publicadas, o que não tem problema. Tem muito livro que sai muito bem assim, e tem uma edição super boa, uma divulgação super boa. Não é essa a questão para mim. A questão é que muita gente, quando faz isso, acaba lançando o livro meio sozinha, sabe? Ela não tem um apoio que não seja o seu próprio, ela acaba tendo que descobrir os seus caminhos sozinha, assim. Acaba sendo uma coisa solitária, acaba sendo tu falando do teu livro, mas é um primeiro livro, e o primeiro livro não é sempre bem recebido. Então, em geral, eu recomendo que procurem algum prêmio ou uma bolsa, porque daí tu tem alguma instituição para dizer, não, a Biblioteca Nacional me financiou esse livro, sabe? Então, é uma coisa que já te dá algum crédito, porque as pessoas, elas leem pouco, e elas leem pouco livros originais, tipo, livros que são de primeiro autor, algo assim. Então, é um pouco complicado tu simplesmente chegar com teu primeiro livro publicado sozinho, assim, é mais difícil. Então, para mim, o que eu recomendo sempre é um balizamento institucional, digamos assim. Eu publiquei em parceria com tal coisa, sabe? Eu acho que, para mim, funciona bem. E quais são, vai estar livro por vir aí esse ano, quais são as metas hoje da Luisa Geisler? Eu quero terminar meu próximo livro, meu segundo romance, até o final desse ano. Não sei se eu vou conseguir, eu espero que sim. O livro, ele se chama Canoas Não Voam, porque é um livro que se trata justamente sobre canoas. Não sobre canoas, mas é um livro que tem um personagem canoense, e o fato de ser canoense é importante para a história, assim. Então é um livro meio irônico com canoas, é um livro meio uma irritação minha de que todos os personagens gaúchos ou são do Pampa, ou da Serra, ou de Porto Alegre. Então, para mim, é uma coisa divertida o fato de ele ser suburbano, enfim, pegador de trem e tal. Então, é mais ou menos isso que eu tenho em mente por enquanto, assim. Luísa, eu vou te dar um espaço, assim, para tu passar contatos, teu espaço, teu Facebook, como as pessoas te encontram, teu e-mail, à vontade. É só botar meu nome no Google. Eu sempre brinco com as pessoas, assim, tem Tumblr, tem Twitter, tem Facebook. Joga no Google. O e-mail é luisageisler@gmail.com. Geisler se escreve Geisler. Então é luisageisler@gmail.com. Mas fora isso, bota no Google que tu acha alguma coisa. Eu gosto de redes sociais, então eu tenho a maioria delas. Luísa, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Prédio 11 para bater esse papo aqui com a gente. E sinta-se convidada para os próximos lançamentos vindo aqui novamente. Obrigada, eu vou vir de trem, eu venho sempre que me convidarem. Legal. E vocês, muito obrigado por conferirem mais esse programa no Prédio 11. Lembre-se de acessar o nosso Facebook, que é facebook.com/Prédio 11. Lá tem muita coisa bacana. Até semana que vem aqui na Obra TV, 1h da tarde, com mais um convidado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Ceia, migalhas no júri, 1000 gralhas, não jure. Quem jura mente pra sempre, fé, falha, vida, morte, números,